Leitura do dia. Leitura do livro do Eclesiástico. Quero dar-te graças e louvar-te, e bendirei o nome do Senhor. Na minha juventude, antes de andar errante, procurei abertamente a sabedoria em minhas orações. Diante do santuário eu suplicava por ela, e até o fim vou procurá-la. Ela floresceu como a uva temporã. Meu coração nela pôs sua alegria. Meu pé andou por um caminho reto, e desde a juventude segui suas pegadas. Inclinei um pouco o ouvido e a acolhi, e encontrei para mim abundante instrução, e por meio dela fiz grandes progressos. Por isso glorifico a quem me dá sabedoria. Porque resolvi pô-la em prática, procurei o bem, e não serei confundido. Minha alma aprendeu com ela a ser valente, e na prática da lei procurei ser cuidadoso. Levantei minhas mãos para o alto e me arrependi por tê-la ignorado. Para ela orientei a minha alma e na minha purificação a encontrei. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavras do Santo Padre. E Jesus diz que a verdadeira autoridade é quando se faz o serviço, é servir, e não explorar os outros. A vinha é do Senhor, não nossa. A autoridade é um serviço, e como tal deve ser exercida, para o bem de todos e para a difusão do Evangelho. É terrível ver quando na igreja as pessoas que têm autoridade procuram os próprios interesses. São Paulo diz-nos como ser bons trabalhadores na vinha do Senhor, o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honrado, o que é virtude e merece louvor. Que tudo isto seja o objeto diário do nosso compromisso. É a atitude da autoridade e também de cada um de nós, porque cada um de nós, nas suas competências, tem uma certa autoridade. Deste modo nos tornaremos uma igreja cada vez mais rica nos frutos da santidade. Daremos glória ao Pai que nos ama com infinita ternura, ao Filho que continua a dar-nos salvação, ao Espírito que nos abre o coração e nos impele para a plenitude do bem. São Carlos Vanga e companheiros, mártires de Uganda. Pegarei na tua mão. Se tivermos que morrer por Jesus, morreremos juntos, de mãos dadas. Eis as últimas palavras pronunciadas por Carlo Vanga e dirigidas ao jovem Quisito, que morreu com ele, com apenas 14 anos de idade, por ódio à fé. Seu martírio foi compartilhado com outros companheiros católicos e anglicanos, vítimas das perseguições contra os cristãos, ocorridas em Uganda, no final do século XIX. Encontro com os padres brancos e conversão ao cristianismo. A história destes santos mártires deu-se sob o reinado de Mvanga II, rei de Buganda, hoje parte de Uganda, entre novembro de 1885 e meados de 1886. Carlos pertencia ao clã de Ngabi, mas foi atraído pelas palavras do Evangelho, proferidas e testemunhadas pelos missionários da África, mais conhecidos como Padres Brancos, fundados pelo cardeal Lavigeri. O jovem Vanga convertisse ao cristianismo e, em 1885, foi convocado pelo tribunal para ser prefeito da Sala Real. Desde o início, tornou-se um ponto de referência para os outros, de modo particular, para os recém-convertidos, cuja fé apoiou e encorajou. Início das perseguições. No início, o rei Vanga, que também fora educado pelos padres brancos, embora fosse muito teimoso e rebelde, acolheu Vanga com benevolência. Depois, instigado pelos feiticeiros locais, que viam o poder do rei comprometido pela força do Evangelho, Vanga começou uma verdadeira e própria perseguição contra os cristãos, sobretudo por não cederam aos seus desejos dissolutos.
Em 25 de maio de 1886, Carlos Vanga foi condenado à morte junto com outros. No dia seguinte começaram as primeiras execuções. Via sacra de 8 dias. Para aumentar o sofrimento dos condenados, o soberano decidiu transferi-los para o Palácio Real de Muniônio, em Namugongo, lugar das penas capitais. As 27 milhas que separavam os dois lugares se tornaram 27 milhas de uma verdadeira via sacra. Ao longo do caminho, Carlos e seus companheiros foram submetidos à violência dos soldados do rei, que tentavam, com todos os meios, fazer com que renunciassem à sua fé. Em 8 dias de caminhada, muitos morreram transpassados pelas lanças, enforcados e até pregados em árvores, queimados vivos na colina Namugongo. No dia 3 de junho, os sobreviventes chegaram exaustos à colina Namugongo, onde deviam enfrentar uma fogueira. Carlos Vanga e seus companheiros, junto com alguns fiéis anglicanos, foram queimados vivos. Eles rezaram até o fim, sem gemer, dando prova luminosa de uma fé fecunda. Um deles, Bruno Seruncuma, disse antes de expirar: uma fonte que tem muitas fontes jamais secará. Quando nós não existirmos mais, outros virão depois de nós. Canonizado por Paulo VI, em 1964. Em 1920, Bento XV proclamou a beatificação destes mártires. 14 anos depois, em 1934, Pio XI elevou Carlos Vanga padroeiro da juventude da África cristã. Por fim, Paulo VI canonizou todo o grupo em 18 de outubro de 1964, durante o Concílio Vaticano II. O mesmo Papa Montini, quando da sua viagem a Uganda em 1969, consagrou o altar-mor do Santuário de Namugongo, construído no lugar do martírio. A forma da igreja que lá surgiu se parece com uma cabana africana tradicional, apoiada em 22 pilares, que representam os 22 mártires católicos ugandenses. Papa Francisco, testemunhas do ecumenismo do sangue. Em 28 de novembro de 2015, durante sua viagem apostólica a Uganda, o Papa Francisco celebrou missa no mesmo santuário, após visitar a vizinha igreja anglicana, também dedicada aos mártires do país. Em sua homilia, o Papa disse: hoje recordamos com gratidão o sacrifício dos mártires ugandenses, cujo testemunho de amor a Cristo e a sua igreja atingiu até os confins da terra. Recordamos também lembramos os mártires anglicanos, cuja morte por Cristo testemunha o ecumenismo do sangue, vidas assinaladas pelo poder do Espírito Santo, vidas que ainda hoje dão testemunho do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. São Clotilde, rainha da França. Nascida em Lyon em 474, casou-se com Clovis, rei dos francos. O soberano, que era pagão, permitiu-lhe batizar seus 5 filhos, que com a sua morte brigaram pela sua sucessão. Clotilde retirou-se para Tours, cidade de São Martinho, onde se dedicou às obras de caridade e orações por seus filhos.